Boa noite. Começamos hoje a transmitir os 10 documentários sobre os finalistas de Os Grandes Portugueses, com o objetivo de fornecer aos nossos telespectadores mais elementos que lhes permitam decidir em consciência em quem recairá o voto de cada um para a eleição do vencedor deste concurso tão especial e que está a originar uma reflexão apaixonada sobre a nossa história e aqueles que a fizeram. Como sabem, a lista dos finalistas foi e será sempre apresentada por ordem alfabética e a contagem dos votos recomeçou no passado dia 16, às 0 horas. Desde então já recebemos dezenas de milhares de votos, mas apesar da especulação à volta dos nomes mais votados, nem eu, nem a equipa de produção do programa conhecemos as posições relativas dos finalistas, que só será definida e conhecida de todos na grande final a decorrer em direto na RTP no próximo mês de março. Até lá é tempo de ver os documentários, ouvir os argumentos dos advogados de defesa de cada candidato e depois decidir e telefonar para deixar o seu voto. E por ordem alfabética, o primeiro dos 10 finalistas é Afonso. Dom Afonso Henriques, o homem que há mais de 800 anos fundou Portugal, uma das mais antigas nações do mundo. Se alguns pensam que a história é amassadora, cheia de datas para decorar, eu estou em crer que o documentário de hoje será a demonstração de que o passado mais longínquo ganha colorido e vibração quando contado por alguém habituado ao ritmo e às aventuras do futebol. Leonor Pinhão, a jornalista desportiva, deixou por uns dias os estádios e mergulhou na vida deste fidalgo que se revoltou primeiro contra uma mãe pouco recomendável, digamos assim. Depois contra o rei de Castela e, partindo de um pequeno condado no norte, definiu quase integralmente as fronteiras do nosso país, como ele se mantém há séculos. Pelo meio, combateu e venceu muitos inimigos, entre eles os 5 reis mouros representados pelas 5 quinas da nossa bandeira, porque foi o primeiro político português a perceber que em tudo há uma arte, até mesmo na escolha dos inimigos. Com argumento de Artur Ribeiro e Leonor Pinhão, produção de Beatriz Jarmela e realização de Rodrigo Areias, vamos ouvir a história de Dom Afonso Henriques. Os portugueses adoram ganhar qualquer coisa. E se a vitória for inesperada ou conseguida no último minuto, ainda gostam mais. Gostamos de ganhar e quando ganhamos saímos à rua. Somos efusivos. Talvez porque nunca ninguém está à espera que ganhemos, e muito menos nós próprios. Há 9 séculos, um homem mostrou-nos que podíamos ganhar e ganhar vezes sem conta. E esse homem foi Afonso Henriques, o primeiro e também o maior português de sempre. Até parece que estamos em Guimarães. E estamos em Guimarães por causa de um concurso cujo resultado final dirá quem foi o maior português de sempre. Ora, o maior português de sempre foi Afonso Henriques. Não por ter sido o primeiro rei de Portugal, mas por ter sido o primeiro português. E por se ter inventado a si próprio como português, coisa que ninguém antes tinha feito. E por ter inventado Portugal como nação, coisa que mais ninguém fez depois. Afonso Henriques, o inventor. Inventou um mapa, inventou milagres, inventou aliados e inimigos. E inventou um cruzamento de gentes e de credos, e um sangue benevolente, e um corpo contraditório, que é o Portugal de hoje. O país inventado por Afonso Henriques dura 9 séculos, o que prova bem o gênio sobre-humano do seu inventor, o maior português de sempre, e bem feitas as contas, o primeiro de todos.
Portugal é um país onde o verão não é excessivo, o outono é longo e luminoso, o inverno moderado e a primavera precoce. A adjetivação é forte e sentida. Só falta mesmo elogiar as qualidades morais da paisagem de que Teixeira de Pascoais falava para nos esquecermos do mais importante, o extraordinário início da frase. Portugal é um país. Não se governam nem se deixam governar. Diziam os romanos de antes de Cristo dos lusitanos de entre o Tejo e o Douro. Talvez quisessem explicar a si próprios, por estúpida razão, tinham demorado 2 séculos e meio a pacificar a Lusitânia, quando apenas 7 anos lhes tinham bastado para conquistar a Gália. Portugal, os portugueses, os grandes portugueses, os pequenos e médios portugueses. Nada disto teria existido sem o primeiro e maior de todos, Afonso Henriques. Nascido provavelmente em Guimarães, nascido provavelmente no ano 1108 ou 1109, que se armou a si próprio cavaleiro aos 14 anos, provavelmente na Catedral de Zamora. Provavelmente significa que falta provar, mas Portugal, como realização política, é sobretudo o triunfo de uma grande improbabilidade. Atrás de uma grande improbabilidade está sempre um grande homem, e neste caso específico está também uma grande questão. O que é um português? Antropologicamente misto, dizem os académicos. Mais disponível para a miscigenação do que para o genocídio, como se prova pela experiência do Brasil. Milenarmente disponíveis para a conversão, qualquer conversão, para a mestiçagem e para o comércio. Os nativos do extremo ocidental da Europa acolheram fenícios e cartagineses e ao lado destes lutaram contra o Império de Roma. Depois, herdaram dos romanos a religião católica, as leis e os costumes. E mais tarde, brandamente, converteram os reis godos à sua fé. O catolicismo, com a sua modular organização hierárquica e ideológica, com o corpo firme dos seus dogmas fundamentais e das suas instituições administrativas, acaba por dominar todo o Ocidente bárbaro. No momento em que Roma cai e a anarquia alastra por ausência de um poder central, é a Igreja Romana que fica de pé e as populações unem-se em torno das suas autoridades eclesiásticas que substituem agora o poder temporal. São estes bárbaros católicos os derrotados pela invasão muçulmana que se inicia no ano de 711. E são estes bárbaros católicos que, sob o comando de Pelágio Godo, se refugiam nas montanhas das Astúrias, numa estreita faixa ao norte da Península Ibérica, de onde partirá a reconquista cristã que, com avanços e recuos, durará pelo menos 8 séculos. A promessa do Reino dos Céus e a certeza das recompensas materiais atraíram à Península Ibérica mercenários estrangeiros vencidos por Roma para lutar contra os muçulmanos, a quem o rei Afonso VI de Castela doou, respectivamente, a mão da sua filha Urraca e o governo e a defesa da Galiza, e a mão da sua outra filha Teresa e o governo e a defesa do Condado Portucalense, minúscula porção de território entre os rios Mondego e Minho. A criação do Condado Portucalense como unidade política deve-se à premência da ameaça militar trazida pela enorme e perigosa ofensiva dos mouros nos finais do século XI. Aos 2 condes borgonheses era suposto travar as investidas muçulmanas e prestar vassalagem ao rei Afonso VI. E, gratos e obedientes, foi exatamente isso que fizeram até à morte soberana, em 1109. 4 anos antes, o conde Dom Henrique comprometera-se, por morte de Afonso VI, a reconhecer Dom Raimundo como rei de Leão. E foi exatamente o que não fez. Há séculos que os historiadores se interrogam sobre se o condado portucalense se desintegrou do Reino de Leão pela via legal ou pela via insurrecional. Pela via ilegal, podemos concluir. Porque se a palavra era a lei, Dom Henrique quebrou-a no momento em que se reafirmou como conde e senhor do seu condado,
recusando-se a prestar-se a um papel subalterno em relação ao conde Dom Raimundo. No entanto, não usou o título por muito tempo, porque morreu cedo. Deixou a governação do condado à sua viúva, Dona Teresa, partidária do entendimento político com a Galiza, em tudo contrário aos interesses e às ambições da nobreza portuguesa. Reposta à legalidade e à vontade de Afonso VI, a insurreição fervilhava agora em torno de um nome, o nome de Afonso Henriques. Com a mãe ausente, entregue nos braços dos Travas, Afonso Henriques foi educado em Guimarães por Egas Muniz, um poderoso senhor de Ribadouro. Egas Muniz foi figura marcante na construção da personalidade do jovem, em quem os portugueses do século XII viam a única esperança de conservar o seu condado, livre da vassalagem a reis estrangeiros. Um pai morto, uma mãe ausente, um bom professor, um ambiente social em polvorosa e um forte desejo de autonomia. À partida não parece uma grande bagagem para uma jornada tão longa, mas a verdade é que foi. Quando o conde Dom Henrique morre, o seu filho tem apenas 3 anos. Passo a citar o professor Freitas do Amaral, um estudioso e entusiasta do tema. O infante nem se terá dado conta da febril atividade política e militar da sua mãe, da participação dela na Cúria Régia de Oviedo em 1115, ou das lutas de Dona Teresa com a sua irmã Dona Urraca, no contexto da complexa e anárquica política leonesa de então. Nunca saberemos se Afonso Henriques tomou conhecimento do casamento da sua mãe na Galiza com Bermudo Pérez de Trava, filho mais velho do mais nobre e poderoso fidalgo galego, Dom Pedro Froilás, conde de Trava, ou de como esse casamento se desfez, adiando o sonho de uma unidade galaico-portuguesa. Mas no ano de 1120, tinha Afonso Henriques 11 anos e as coisas começaram a mudar. Dona Teresa iniciou uma relação com outro Trava, o mais jovem da família, chamava-se Fernão. Esta união, de facto, tinha na época um caráter incestuoso. Segundo o direito canónico de então, bastava que tivesse existido a primeira relação com Dom Bermudo para tornar ilícita a união de Dona Teresa com o irmão de Dom Bermudo. Como se não bastasse, tínhamos agora no condado portucalense um caso de duplo incesto. A filha mais velha de Dona Teresa acabaria por se casar com o primeiro amante da mãe, Dom Bermudo, que mudou assim de estatuto, de concubino e consorte, passou a genro e sem sorte. Porque a verdade nesta história é que os Travas não tiveram sorte nenhuma. O jovem Afonso Henriques assistiu de longe a este desfilar de travas na vida da sua mãe. Acreditam os historiadores que o bispo de Braga, Dom Paio Mendes, terá fomentado no espírito do futuro rei um sentimento de revolta e de pia indignação contra este facto. Dona Teresa regressaria ao seu condado e instala-se em Coimbra com Fernão Pérez de Trava, com quem passa a viver e a reinar. A partir de janeiro de 1121, todos os documentos oficiais passam a ter a assinatura do último Trava a preencher o coração de Dona Teresa. E o conde galego torna-se assim no homem mais poderoso entre o Minho e o Mondego, território que não lhe pertence e que pretende unificar com a Galiza. Cometeu Fernão Pérez de Trava a imprudência de substituir na administração do condado os fidalgos portugueses pelos fidalgos galegos. Afastou da área do poder 3 importantes famílias da nobreza nativa, os senhores de Ribadouro, da Maia e de Sousa. E no momento em que perderam os privilégios, aqueles senhores logo sentiram nascer dentro de si um forte apelo patriótico e a urgência de uma luta que lhes devolvesse os privilégios perdidos. A questão era esta. Mas que luta? Como? Em torno de quem? Afonso Henriques tinha 12 anos. Era um príncipe imberbe, o único veículo capaz de conduzir a luta contra a Galiza.
A jornada começa aqui, em Guimarães. Afonso VI sucede Afonso VII, filho de Dom Raimundo e de Dona Urraca. Em 1127, Afonso Henriques é cercado em Guimarães pelo exército de um Afonso VII farto e cansado das rebeldias portucalenses. É Egas Muniz quem convence o rei de Leão a levantar o cerco, sob promessa da vassalagem que lhe era devida. É evidente que esta promessa nunca foi cumprida. Nunca se saberá quem enganou quem nesta história. Se Egas Muniz enganou Afonso VII, se Afonso Henriques enganou Egas Muniz. A verdade é que se não tivesse havido enganos, não existiria hoje aquele monumento. Teríamos, porventura, naquele lugar, um monumento a Afonso VII por ter esmagado, no século XII, uma revolta de fidalgos descontentes. E de tal maneira o ter feito, nunca mais ninguém teria ouvido falar do minúsculo condado portucalense e do seu jovem caudilho, Afonso qualquer coisa. Na madrugada do dia de Pentecostes de 1125, Gonçalo Mendes da Maia, a quem pelas muitas batalhas que pelejara e por seu valor indomável chamavam o Lidador, acendeu o fogo no altar da sede Zamora para que o infante Afonso Henriques pudesse tomar as armas da mesa de Deus e a si próprio se fizesse cavaleiro, como era hábito dos reis. É hora, meu senhor. Eu, Afonso, filho de Henrique, pelo direito que me assiste, em nome de Deus me faço cavaleiro. A ida de Egas Muniz com a sua família de corda ao pescoço, entregando-se ao imperador Afonso VII para pagar com a vida a palavra que ficou por cumprir, é uma imagem poderosa. Mas é uma fabulosa invenção pedagógica e de forte sentido moral, que ao honrar Egas Muniz, o professor, honra também o aluno, muito jovem ainda para morrer, e nos honra a todos, levando com um gesto heroico e com um final feliz uma promessa impossível de cumprir. Os espanhóis vão de virada. Vamos enquadrar os espanhóis. Não é nada. A maioridade política e militar de Afonso Henriques não tardou a chegar. A primeira tarde portuguesa aconteceu aqui em Guimarães, a 24 de julho de 1128, na mais shakespeariana das batalhas, a Batalha de São Mamede. Afonso Henriques, com 20 anos, um jovem Hamlet, destroça os exércitos da sua mãe Teresa e do amante da sua mãe, o galego Fernão Pérez de Trava, e, num golpe de teatro, assume o governo do condado portucalense. São Mamede foi historicamente a primeira vitória portuguesa. Imaginamos como poderá ter sido comemorada, porque se há coisa que ainda hoje os portugueses gostam é de comemorar vitórias. Qualquer vitória, sobre qualquer adversário em qualquer campo, é sempre merecedora das maiores celebrações. O seu primeiro objetivo passa a ser a consolidação da autonomia do território face à Galiza, para depois o tornar num reino independente de Leão e de Castelo. Depois de um ano de pausa e de reflexão estratégica,
Em 1129, Afonso Henriques passa a ação. A sul tem os muros, a norte os galegos. Se era suposto no plano estratégico da reconquista da península Dom Afonso Henriques atacar os mouros a sul, ele começa precisamente no sentido contrário. Invade a Galiza, que quer juntar primeiro ao seu condado e assim afirmar que não se considera vassalo de Leão e de Castela. Essa afirmação é ainda mais marcada quando Afonso VII se faz coroar imperador de toda a Espanha e o jovem Afonso Henriques não se apresenta na cerimónia. A fixação de Afonso Henriques em Coimbra deve considerar-se um ponto de partida para uma mutação decisiva. Representa o fascínio que aquela cidade exerce sobre um jovem chefe político ambicioso que se dá conta da importância de Coimbra como centro económico importante da cultura moçárabe. Ao deslocar a capital ativa do seu território para as margens do Mondego, Afonso Henriques liberta-se das teias da nobreza galaico-doriense e confere a si próprio uma autonomia geográfica tão promissora quanto inteligente. Repetidamente falhadas as suas incursões militares pela Galiza, que em caso de sucesso teriam desenhado um mapa bem diferente da Península Ibérica, Afonso Henriques deixa prever que a sua caminhada agora é para o sul e que o seu inimigo agora é o muçulmano. Há uma arte na escolha dos inimigos. Um homem sábio saberá sempre escolher melhor os inimigos do que os amigos. Afonso Henriques foi o paradigma político desta arte só ao alcance de predestinados. Se em 1137 assina com Afonso VII o Tratado de Tui, comprometendo-se a prestar vassalagem ao rei seu primo, 2 anos depois proclama-se rei de Portugal e rasga o contrato assinado. O que levou Afonso Henriques a tamanho descaramento não foi de somenos. Para se libertar das amarras do rei de Leão, o Portugal de Afonso Henriques precisava de um milagre. E teve-o. Os milagres ocorridos no decorrer da longa jornada do nosso primeiro rei são inúmeros e deixaram bem marcado no espírito da nação essa dependência do sobrenatural que embeleza as páginas da nossa história desde sempre e para sempre. Nós, portugueses, mesmo os agnósticos, rezamos por milagres com toda uma naturalidade que nos assiste desde os primórdios e que ainda devemos ao nosso fundador. A 25 de julho de 1139 tivemos o nosso primeiro milagre. Jesus Cristo, crucificado, apareceu a Afonso Henriques na manhã da Batalha de Ourique. O resultado prático da refrega foi, como não podia deixar de ser, amplamente favorável aos portugueses. 5 reis mouros derrotados de uma assentada. Uma vitória tão inapelável que só podia ser digna de um rei. Tinha 30 anos o nosso Afonso Henriques, quando se proclamou rei depois de Ourique. Os historiadores discutem ainda hoje o local exato da Batalha de Ourique. Outros historiadores discutem mesmo se a dita batalha alguma vez existiu. E se não terá sido um poderoso efeito de propaganda política. Mas o importante não é saber se Ourique existiu ou não. O importante é reconhecer que o domínio intelectual da propaganda política em pleno século XII é só por si uma grande ousadia de um grande talento. O importante é reconhecer, e isto entra-nos pelos olhos dentro todos os dias no século XXI, que o símbolo da nação que hoje somos
As 5 quinas simbolizam os 5 reis mouros mortos de uma assentada pelo nosso primeiro rei nessa batalha que ninguém sabe onde nem como se desenrolou. Garantida a independência, faltava fazer nascer uma consciência nacional. Afonso Henriques foi pródigo nesse campo, no campo dos milagres e dos símbolos como fenómenos agregadores. Mais tarde precisaria o rei, a cidade de Lisboa e o reino de um santo próprio, que ombreasse, na qualidade de grande santa cristandade, com Santiago de Compostela na Galiza. Precisava e teve-o. E ainda hoje o emblema de Lisboa é uma barca pilotada por corvos que trouxe o corpo de São Vicente, o mártir, até Lisboa, onde chegaram todos, a barca, os corvos e São Vicente, no dia 20 de setembro de 1173. Mas lá iremos a Lisboa. Oficialmente, o Estado português nasceu em 1143, porque foi nesse ano, em Zamora, que Afonso VII e Afonso Henriques assinaram o tratado pelo qual o primeiro reconhece ao segundo o título de Rei de Portugal. 21 anos depois de se ter armado cavaleiro a si próprio naquela mesma cidade, Afonso Henriques é agora reconhecido como rei. Fim do caminho? Nem pensar. Reis também eram os de Navarra e de Aragão, mas não deixavam de ser estratégica e politicamente dependentes de Afonso VII, imperador de Leão e de Castela. Ora, Afonso I de Portugal queria mais, e para conseguir o que queria encomendou Portugal à Santa Sé. Dispôs-se a pagar tensas e a prestar vassalagem ao Papa e a mais ninguém, que é como quem diz, prestar vassalagem ao Papa sim, a Afonso VII não. Portanto eu, Dom Afonso, pela graça de Deus, Rei de Portugal, ofereço a minha terra ao bem-aventurado São Pedro e à Santa Igreja de Roma. Ou seja, o rei constrói uma nomenclatura à sua medida porque sabe que um Estado sem nomenclatura não é um Estado. Neste afã religioso temporal de dar benesses a uns à custa de outros, Dom Afonso Henriques acaba por provocar a irritação do Papa, que não para de receber queixas dos lesados. Aliás, a Santa Sé demorou a reconhecer ao nosso rei a sua dignidade, mostrando-se bem mais exigente do que o imperador Afonso VII, que o fez em 1143. O rei entrega generosamente terras e jurisdições temporais a dioceses, mosteiros e ordens militares, num perfeito delírio sobre as fronteiras entre o campo político e o espiritual. O rei concede os bens eclesiásticos de Leiria a Santa Cruz de Coimbra e os de Santarém aos Templários, nomeia por sua alta recriação os bispos de Lamego, Lisboa e Viseu, sem consultar a Santa Sé. A Cúria Romana persistiu em dar-lhe o título de Dux até à bula papal Manifestis Probatum de 1179, em que finalmente o reconhece como Rei de Portugal, 36 anos depois do Tratado de Zamora. Mas voltemos para trás. Vamos então aos castelos. Os castelos conquistados aos mouros, e que estão hoje, pedra sobre pedra, construídos à maneira do Estado Novo pelo Estado Novo por patrióticas razões. E que podem ser vistos e admirados no topo de algumas cidades e em centenas de bilhetes postais coloridos, tomadas as vistas dos mais diversos ângulos turísticos, sendo os mais procurados aqueles que ostentam a bandeira verde e vermelha da República a ondular sobre a torre mais alta. Afonso Henriques, no que diz respeito a castelos, teve 2 anos fulgurantes. De 1145 a 1147, conquistou Leiria, Santarém, Sintra, Palmela e Lisboa. Mas há um outro castelo, conquistado anteriormente, que se deve destacar, o Castelo de Almorol. Representa a ligação de Afonso Henriques com uma instituição importante para o desenrolar desta história.
O castelo de Almorol foi dado aos Templários logo que tomado em 1129. Era um ponto vital na comunicação entre o norte e o sul do território ocidental da península, sendo um ponto avançado na defesa de Tomar e do oeste, onde, em Alcobaça, se começavam a instalar os cistercenses de São Bernardo de Claraval. Mas iria ser também uma base importante para a tomada de Santarém. Sem os Templários e sem Gualdim Pais, o criador de Tomar, que Afonso Henriques tinha armado cavaleiro na Batalha de Ourique e que será mestre da ordem pouco tempo depois, não teria havido a conquista de Santarém, o ato anterior à chegada a Lisboa. Santarém é um castelo difícil. Dom Afonso Henriques acaba por desenhar uma estratégia diferente e iria tomar Santarém de surpresa. É na noite de 14 para 15 de março de 1147 que um pequeno grupo de soldados, encoberto pela escuridão da noite, sobe à muralha, elimina as sentinelas e abre as portas do castelo por dentro para entrar o resto da força com o próprio rei à frente. Os portugueses saem vitoriosos e Santarém nunca mais voltaria a estar nas mãos dos muçulmanos. Estava finalmente aberto o caminho para Lisboa. Um poeta árabe escreveu: Lisboa é o paraíso na terra. Oliveira Martins escreveu: Portugal foi Lisboa e sem Lisboa não teria resistido à força absorvente de unificação do corpo peninsular. Portugal foi Lisboa e sem Lisboa. Para Afonso VII, Afonso Henriques só foi rei em 1143 em Zamora. Para a Santa Sé, Afonso Henriques só foi rei em 1179 por bula papal. Mas, na verdade, Afonso Henriques só foi rei de Portugal no dia 24 de outubro de 1147, quando conquistou Lisboa e abriu as portas da cidade para que os cruzados estrangeiros a saqueassem em nome de Deus. A conquista da cidade de Lisboa aos mouros começou aqui na cidade do Porto. A 16 de junho de 1147, entrou pela Barra do Douro uma armada de 200 velas com cruzados a caminho da Terra Santa. Foram recebidos pelo Bispo do Porto, a quem Afonso Henriques incumbira por carta de os seduzir para que o fossem ajudar no cerco da cidade. Se porventura arribarem aí os navios dos francos, recebei-os com toda a benignidade e doçura e vinde em sua companhia a ter comigo junto de Lisboa. Talvez por ser lisboeta goste muito deste bocadinho. E vinde em sua companhia a ter comigo a Lisboa. Foi precisamente o que fizeram, porque Lisboa prometia muito, como se deduz da carta de um cruzado inglês que participou na empresa. Ouçam-na bem. O Tejo é um rio em cujas margens se encontra o ouro, quando pelo princípio da primavera as águas se recolhem ao leito. O Tejo é um rio em cujas margens se encontra o ouro. É assim, a frase é bonita e as coisas são como são. Fale-se a um cruzado de ouro e ele logo estará pronto para a aventura. De espiritual, nada teve. Os cruzados discutiram, ou melhor, regatearam com Afonso Henriques o santo saque da cidade infiel. A mesma cidade onde, segundo o relato do cruzado inglês, cada qual tinha a religião que queria. Por isso, de todas as partes do mundo, acorriam gentes a Lisboa, viveiro de toda a licenciosidade. Está assim explicado por que razão Lisboa era o paraíso na terra para o tal poeta árabe. Cada qual tinha a religião que queria. Este fenómeno de virtualidades futuras compreendeu bem Afonso Henriques, que, consumada a conquista da cidade depois de um cerco de 4 meses, concedeu aos mouros de Lisboa
a liberdade de cultivar pacificamente as suas hortas e os pôs a salvo das arbitrariedades que contra eles intentassem os cristãos. Visto que ocupais a cidade desde longa data e nela nascestes, usamos para convosco da costumada bondade. Cada um de vós terá a sua antiga liberdade, porque vos não queremos expulsar de vossas casas. Cada um poderá viver dentro dos seus costumes, a não ser que, convertendo-vos, queirais livremente vir aumentar a Igreja de Deus. Terá sido o nosso primeiro rei um notável humanista antes de tempo? É certo que o Portugal do século XII era escassamente habitado e o genocídio só iria agravar os problemas de um país sem população. Mas deste gesto tão português e tão primordial, com uma mão mata, com a outra afaga, nasceu toda uma dualidade que ainda hoje é a essência do nosso ser. Afonso Henriques inventou um país, inventou símbolos, inventou até heróis colaterais como Martim Muniz e inventou o modo como uma unidade política nascida a norte acabou por absorver e ser absorvida cultural e demograficamente pelo centro e pelo sul. Contra todas as probabilidades, no espaço original de um condado e de um reinado, os portugueses vão descobrindo que pertencem a uma unidade política diferente das outras existentes na cristandade. Temos, por exemplo, na conquista de Lisboa, o episódio de um herói que morreu entalado numa porta deste castelo. Um herói entalado. O prosaico incidente arrepia pela vulgaridade, tão nossa, tão portuguesa. O episódio de Martim Muniz é-nos assim relatado por Frei António Brandão na sua obra Monarquia Lusitana. Morreu Martim Muniz à entrada da porta que conserva o seu nome. Parte mais arriscada por onde os portugueses a cometeram. Uns dizem que, tendo os nossos entrado na cidade e sendo rebatidos pelos mouros, que pretendiam fechar outra vez aquela porta, pelejou com tanto valor o esforçado capitão até que, perdendo a vida, fez do seu corpo uma ponte para os nossos passarem e impediu aos mouros o seu intento. Outros querem que, sendo ferido na entrada desta porta do golpe mortal, foi milagrosamente seguindo e ferido os mouros, com a cabeça meio cortada até cair morto na outra parte do castelo, onde fica a igreja do apóstolo Santiago. Uns dizem, outros querem, escreveu António Brandão. Entre o acidente e o milagre ficou-nos um herói original. Ou fez de ponte, acidente, ou andou sem cabeça à espadeirada, milagre. Ambas as hipóteses lhe ficam bem. Ficam bem a ele, Martim Muniz, e a nós, portugueses. Martim Muniz é hoje o nome de uma estação do metropolitano de Lisboa. Ei-los, os lisboetas, entrando e saindo dos comboios, enquanto a voz amplificada do comando da estação os avisa para terem cuidado com as portas. Hoje, a Praça de Martim Muniz é um multicultural e antropologicamente misto centro comercial lisboeta. Cada um poderá viver dentro dos seus costumes, disse o nosso primeiro rei aos lisboetas mouros de 1147. Cada qual tinha a religião que queria, por isso de todas as partes do mundo acorriam gentes à cidade, escreveu o cruzado inglês que participou no cerco e no saque da cidade de Lisboa. A Lisboa de hoje é tão afonsina e meridionalmente licenciosa quanto a do século XII. E no dia em que o deixar de ser, benza-nos Deus que estamos perdidos. A herança que Afonso Henriques nos deixou é esta. Portugueses, não sejam saloios. Misturem-se uns com os outros, não tenham medo de que nenhum sinta primazia sobre o outro por razões religiosas, morais, económicas ou de género. Façamos nossa a vontade do nosso primeiro rei e poupemos-nos uns aos outros. O nosso sangue, fenício, lusitano, romano, cartaginês, suevo, godo, árabe, judeu, africano, celtibero, impõe-nos essa responsabilidade civilizacional.
Transposto o portal pálido do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, aqui estamos, como escreveu o grande Alexandre Herculano, a saudar os ossos do filho do conde Dom Henrique de Borgonha, do neto de Afonso VI, o Imperador, do primo de Afonso VII de Castela, do primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques. À partida, ele próprio é um estrangeiro, mas um estrangeiro a quem devemos tudo o que nos diferencia dos outros estrangeiros. Tudo e mais alguma coisa, sendo que o mais alguma coisa é um país. Depois de Lisboa conquistada, Afonso Henriques viveu mais 38 anos e fez tudo o que havia para fazer. Com avanços e recuos, é certo, foi tomando conta do Alentejo. Conquistou Alcácer do Sal, Évora, Beja, enfim, castelos. Por morte, Afonso VII negociou com Fernando II, o seu sucessor, o rio Guadiana como delimitação geográfica para as futuras conquistas de um e de outro reino. Quer isto dizer que Afonso Henriques desenhou o mapa de Portugal do Minho ao Algarve, ainda que o Algarve só caísse sob mãos portuguesas no ano de 1249, no reinado de Afonso III, seu trineto. 2 séculos e meio tiveram de esperar do lado de lá do Guadiana, pela queda de Granada e pelo triunfo final dos reis católicos sobre os muçulmanos. Quer isto dizer, aos nossos olhos de hoje, indolentes como somos, que houve um tempo em que rapidez e eficácia eram atributos históricos dos portugueses. Como qualquer grande personagem que se preza, teve um ato falhado de monta. Uma expedição desastrosa a Badajoz em 1171 para acolitar Geraldo sem pavor, a quem devia a reconquista de Beja numa ação de guerrilha contra o inimigo. Afonso Henriques partiu uma perna e foi feito prisioneiro por Fernando II, que logo o libertou, porque não havia prisão que chegasse para um homem tão grande. A vida política de Afonso Henriques não terminou com o desastre de Badajoz, mas Afonso Henriques ficou fisicamente inválido, tendo de cessar a sua atividade militar. Tinha 60 anos, uma vida muito longa para a época, e era necessário pensar na sua sucessão. A escolha é natural, o seu filho Dom Sancho. Mas Afonso Henriques vai mais longe e associa-o desde os seus 19 anos ao governo e à regência do reino. Ao mesmo tempo, num outro ato de sabedoria política, Afonso Henriques negociou uma trégua de 5 anos com o Emir de Marrocos. Ver nisto uma prova de fraqueza é não alcançar a visão estratégica do rei. Ao negociar estas longas tréguas, Afonso Henriques dava tempo a que Dom Sancho, seu filho e herdeiro, crescesse, amadurecesse e se preparasse convenientemente para as duras tarefas de governar e de alargar o território. Tarefas que, como sabemos, viria a cumprir com grande sucesso. Afonso Henriques morreu a 6 de dezembro de 1185, com perto de 80 anos. Descansa aqui, é o que dizem, e eu em tudo o que dizem acredito quando se trata do primeiro português e do primeiro rei de Portugal. Acredito até no Papa Alexandre III, que o reconheceu como rei e a Portugal como Estado, como se uma coisa fosse possível sem a outra. Está claramente demonstrado que, como bom filho e príncipe católico, deixaste aos vindouros nome digno de memória e exemplo merecedor de imitação. Está claramente demonstrado que nos deixou o esboço de um quadrilátero irregular como território e um sentimento de identidade libertária que nos une e nos define contra todas as improbabilidades. Dessas improbabilidades, a maior de todas foi ele próprio, Afonso Henriques, e por consequência nós, os improváveis portugueses. Todo o começo é involuntário. Deus é o agente. O herói se assiste, vário e inconsciente. A espada em tuas mãos achada, teu olhar desce. Que farei com esta espada? Ergueste-a e fez-se.
Uma vontade indómita, uma energia transbordante. 9 séculos se passaram e aqui estamos no mesmo lugar, no lugar da invenção de um país. Devemos ao primeiro português, ao maior de sempre, o seu sentido prático da história, a rapidez alucinante com que tomou decisões e estendeu fronteiras, e a solidez com que nos legou símbolos e códigos que ainda hoje regem a nossa improvável identidade. Foi este o homem, Afonso Henriques. Foi este o berço, Guimarães. Ao longo da história, como portugueses, poderemos ter muito ou pouco a lamentar, mas jamais nos poderemos queixar de falta de berço, de um extraordinário berço. Gostou deste retrato diferente do nosso primeiro rei? Já sabe, se for Dom Afonso Henriques o seu favorito, basta marcar 760 10 2001 e a sua escolha fica registada. Mas se depois de ver os próximos documentários quiser mudar o voto, não tem qualquer problema. Marca o novo número, a única coisa que vai mudar é o último dígito, o primeiro voto é anulado e substituído pela sua última decisão. E agora que estamos em período de reflexão sobre a história de Portugal, uma coleção indispensável, diria eu, a coleção História de Portugal, dirigida por José Matoso, editada pelo Círculo de Leitores. Neste primeiro volume, naturalmente, estão os primórdios da nossa fundação. Depois, quanto ao nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, uma biografia muito recente, da autoria do professor José Matoso, também, na coleção Reis de Portugal, igualmente editada pelo Círculo de Leitores, e ainda uma leitura, porventura, mais subjetiva, visto que é a leitura de um político, de um dos seus reis favoritos, Dom Afonso Henriques, a biografia por Diogo Freitas do Amaral, editada pela Bertrand Editora. Nós voltamos a encontrar-nos para saber mais sobre a vida de um outro finalista cujo nome também começa por A, mas A de Álvaro Cunhal.